verso 36. Diz assim: vendo a multidão, o que foi que ele teve? Ele teve o quê? Compaixão. Vamos dizer bem forte, só para despertar o sono. Vamos lá, ele teve o quê? Compaixão. Essa palavra aí no original, ela quer dizer intestino. A ideia grega é essa daí, é intestino. Só que está falando aí da sede das emoções. Fala de rins, coração, fala das veias, fala de tudo. Quando a Bíblia diz que Jesus olhou a multidão e teve compaixão, está falando que ele foi impactado emocionalmente pela situação do povo. Não pode trabalhar na seara obreiro que não sente a dor do outro. Não pode trabalhar com gente, obreiro, que não sente o sofrimento do outro. Se ele for duro demais, se ele é daquele tipo de obreiro que diz: eu não estou nem me importando, a igreja pode ficar vazia, mas eu sendo fiel a Deus é o que importa. Não é bom assim. Porque aí ficar vazio, só ele para o céu, não adianta. É bom a casa ficar cheia também, não é isso? Então, essa ideia de que o obreiro, ele, na verdade, ele é duro, e aí os crentes saem da igreja. Não. Eu li um livro que diz assim: o grande líder é aquele que as pessoas seguem. Você nunca vê em momento algum Jesus sem pessoas. Aonde Jesus estava, a casa enchia. Se você pegar Mateus 9, a Bíblia diz que Jesus chegou, a casa encheu. Na multiplicação dos pães, ele passou 3 dias pregando e não deu pão. Aí um dia ele chamou os discípulos: olha, o pessoal já estão 3 dias comigo e eu não dei nada. Ou seja, eles ficavam com Jesus. Então, todo o tempo a multidão apoiava Jesus. E a gente fala isso, mas o sustento do obreiro é o Senhor Deus através da multidão. A Bíblia diz: e não mataram a Jesus porque temiam o povo. Se você pegar o próprio texto de Mateus 14, até autoridades ferozes tinham medo de tocar em João Batista por causa do povo. Quem nos apoia é o povo. O pastor não vive sem povo. O provérbio diz que aonde não há gado no curral é sinal de pobreza. Então, se o obreiro não tiver gente no ministério dele, é sinal de que o ministério dele não está prosperando. E essa é a ideia da seara. Há um teólogo que ele diz o seguinte: todas as vezes que Deus falou da igreja dele, ele nunca falou da igreja dele como qualquer coisa. Ele fala da igreja da vinha, ele fala da igreja dele como noiva, ele fala da igreja dele como seara, ele fala da igreja dele. Pode pegar todas as figuras da Bíblia falando da igreja, que só fala de ideia de multiplicação. Só da ideia de multiplicação. Então, quando você se volta para Jesus, a Bíblia diz assim: sentiu grande compaixão. Ou seja, só que a compaixão dele mexeu com ele em tudo. Mexeu com a cabeça, mexeu com os rins, mexeu com o fígado, mexeu com tudo. Então, obreiro que a estrutura dele não mexe para a obra, não tem como ele ser obreiro atuante na obra de Deus. Jesus não era um turista, Jesus não era um pregador itinerante. Não. Jesus era um ser que sentia a dor do outro. Se eu não sentir a dor do outro, eu vou pregar numa festa simplesmente porque eu quero mostrar que eu tenho conhecimento naquele projeto. Se eu vou dar um estudo, eu quero simplesmente mostrar que eu pesquisei. Jesus era diferente. Ele sentia a dor e a miséria dos outros. Se vocês pegarem Mateus capítulo 7, a Bíblia diz que quando Jesus terminou, lá pelo 28, terminou de ensinar, e no 29, está escrito assim, ó: e a multidão ficou maravilhada, porque ele não era como os escribas, como os fariseus, e a multidão ficava atônita dizendo: que doutrina é esta? Mas alguém perguntou: por que as pessoas gostavam de ouvir Jesus? É porque antes de Jesus ensinar, ele amava. Não adianta você querer ser grande mestre se você não amar as pessoas. Só tem sucesso quando você ama. Não importa se é negro, se é branco, se é nordestino, não importa se tem cultura, se não tem. O povo vai estar perto de você quando vê que você ama.
Você pode ser um pastor que não tem doutorado, que não tem bacharelado, que não tenha nada, mas se tu tiveres amor, o povo fica perto de ti. O povo fica perto, porque a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 15, verso 1, eu falei isso ontem, a Bíblia diz, e vinha para Jesus os publicanos e pecadores. Por que eles gostavam de estar perto de Jesus? Porque eles sabiam que Jesus não era falso, que Jesus não era hipócrita, que Jesus amava a eles de coração.